Olá pessoal, como vão? Sejam bem-vindos ao canal Sutra de Lótus. Nesse canal eu me proponho a difundir a prática do budismo de Nichiren Daishonin. Antes de mais nada, eu já peço que deixem seu like se gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, com amigos, conhecidos, parentes, chacubucos. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês, de uma forma um pouco resumida, a história de Nichiren Daishonin, por dois motivos. Primeiro, porque quem está tendo seu primeiro contato com o budismo de Nichiren Daishonin, seja através desse canal ou de outros canais, pode se perguntar: mas na verdade quem é Nichiren Daishonin? Por que as pessoas dizem que praticam o budismo de Nichiren Daishonin? O budismo não é uma coisa só? E segundo, porque a vida de Nichiren Daishonin foi um dos maiores relatos de experiência e de comprovação da veracidade do Sutra de Lótus e da lei mística Myoho Renge Kyo. Então, antes de contar a vida de Nichiren Daishonin, eu vou dar uma explicação rápida sobre o budismo. O budismo é uma filosofia de vida que surgiu com o Buda Sakyamuni. Quem ainda está entrando em contato com o budismo já deve ter visto algumas imagens do Buda Sakyamuni sentado na posição de flor de lótus meditando. O Buda Sakyamuni, ele foi o príncipe Siddhartha Gautama. E esse nome Sakyamuni foi adotado por ele posteriormente, que significa sábio do clã dos Sakyas, que era o clã ao qual Siddhartha pertencia. Em determinado momento da sua vida, o príncipe Siddhartha Gautama abandonou seu reino e sua posição na corte para viver como um eremita, pois ele estava decidido a encontrar quais as causas do sofrimento humano. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre a vida do Buda Sakyamuni agora, pois eu quero fazer um outro vídeo contando a história dele de forma mais aprofundada. Bom, certo dia Sakyamuni se sentou debaixo de uma árvore que chamamos de árvore Bodhi, que é uma árvore da espécie Ficus religiosa, e após intensa meditação, o Buda Sakyamuni alcançou a iluminação. Após esse evento, ele percorreu várias regiões da Índia, expondo às pessoas os seus ensinos a respeito de como se libertarem do sofrimento humano. Ocorre que após a morte do Buda Sakyamuni, houve uma cisão entre os seguidores do budismo, tendo surgido duas principais correntes budistas chamadas de Hinayana, que significa, grosso modo, pequeno veículo, e Mahayana, que significa, a grosso modo, grande veículo. A corrente budista Mahayana possui diversas escolas ou tradições budistas. Eu também não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque depois eu quero fazer um outro vídeo falando sobre essas duas correntes budistas, Hinayana e Mahayana. Por enquanto, eu quero que saibam que a corrente budista que seguimos é a Mahayana, e a escola ou a tradição budista que seguimos é a de Nichiren Daishonin. O budismo Mahayana acredita que todos os seres cientes possuem o estado de Buda, ou a consciência búdica, e que não é preciso abandonar a vida em sociedade para alcançar a iluminação. Então agora vamos à história de Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin foi um monge budista que viveu no século XIII no Japão e que fundou a tradição budista que seguimos hoje, que é fundamentada no Sutra de Lótus e na recitação da lei mística Myoho Renge Kyo, que nós recitamos Nam Myoho Renge Kyo. Nós usamos o prefixo Nam como um símbolo de devoção. Então, Nam Myoho Renge Kyo, a grosso modo, significaria eu me devoto à lei mística de causa e efeito exposta no Sutra de Lótus. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário histórico da época em que Nichiren viveu. De acordo com a história tradicional, o budismo foi introduzido no Japão em meados do século VI, a partir da Coreia. O budismo que chegou ao Japão naquela época era fundamentado na corrente Mahayana.
Entretanto, era concentrado em doutrinas de difícil compreensão para a população mais humilde e também era fundamentado em complexas regras de disciplina monástica. Por isso, o budismo acabou não influenciando tanto as camadas inferiores da população japonesa da época, se atendo mais às elites aristocráticas. Um fato importante de informar, porque servirá de base para a doutrina exposta por Nichiren Daishonin, foi a introdução do budismo de Tiantai no Japão no início do período Heian. Essa tradição budista chegou ao Japão através de Saisho, que viveu entre 767 a 822, que ficou mais conhecido por seu título póstumo de Mestre Dengyo. E as doutrinas da escola Tiantai eram fundamentadas no Sutra de Lótus. O centro da escola Tiantai ficava em Riei, que depois veio a se tornar o centro de treinamento de Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin nasceu no dia 16 de fevereiro de 1222 na vila Kominato, tendo recebido o nome de Zenitsumaru. Seu pai e sua mãe viviam da pesca. Aos 12 anos, Nichiren deixou sua casa e foi estudar em um templo chamado Seishoji, porque naquela época os templos eram os únicos lugares onde uma pessoa poderia aprender a ler e a escrever. Esse templo pertencia à escola Tendai, e nela o jovem Zenitsumaru desenvolveu interesse pelo estudo do budismo. Uma questão que atormentava Zenitsumaru desde criança era decifrar o enigma da vida e da morte, pois como ele morava numa vila pesqueira, muitos barcos de pesca afundavam e os pescadores acabavam morrendo. Então, na sala do templo onde o jovem Zenitsumaru foi estudar, existia uma estátua do Bodhisattva Tesouro do Espaço, e diante dela ele orou para se tornar o homem mais sábio do Japão. Aos 16 anos, Zenitsumaru se ordenou sacerdote e adotou o nome de Zeshobo. Depois partiu para estudar em Kamakura, realizando diversas pesquisas sobre ensinamentos das escolas Terra Pura e Zen. Vale lembrar que na época existia uma multiplicidade de escolas budistas no Japão, mas no geral o budismo não se difundia entre a população mais humilde devido à complexidade da sua doutrina. Então, após muitos estudos e visitar vários templos, Nichiren Daishonin, que à época se chamava Zeshobo, concluiu que a essência dos ensinamentos do Buda Sakyamuni se encontrava no Sutra de Lótus e que os outros sutras eram meios que conduziam ao Sutra de Lótus, pois o Sutra de Lótus expõe que todos os seres vivos são dotados do potencial infinito para a iluminação. Lembrando aqui que os sutras são registros dos ensinamentos orais do Buda Sakyamuni. Então, Nichiren se dirigiu ao templo Seishoji, onde já havia estudado, e no dia 28 de abril de 1253 recitou o Nam-myoho Renge-kyo pela primeira vez. Nessa ocasião, ele também mudou seu nome para Nichiren, que significa Lótus do Sol. Em seguida, Nichiren expôs os fundamentos de sua doutrina no mesmo templo, na presença de sacerdotes e aldeões, e friccionando o rosário budista nas mãos, recitou 3 vezes o Nam-myoho Renge-kyo. Feito isso, Nichiren declarou que nenhum ensinamento anterior ao Sutra de Lótus era capaz de conduzir alguém à iluminação. Disse também que o Sutra de Lótus era supremo e que o Nam-myoho Renge-kyo era a essência do Sutra, sendo o único ensinamento capaz de conduzir as pessoas à iluminação nos últimos dias da lei. Lembrando que últimos dias da lei é uma marcação de tempo que compreende a época em que vivemos hoje. Alguns ouvintes compreenderam a doutrina exposta por Daishonin, mas outros ficaram irados. Daí por diante se iniciam uma série de perseguições que Nichiren sofrerá durante quase toda a sua vida. Entretanto, Nichiren Daishonin compreendeu que essas perseguições atestavam a veracidade do Sutra de Lótus
pois eram a manifestação dos 3 obstáculos e das 4 maldades que se manifestam na vida do devoto do Sutra de Lótus quando este tenta disseminar o Nam-myoho Renge-kyo nos últimos dias da lei. Em outro vídeo eu vou falar sobre os 3 obstáculos e as 4 maldades. O administrador da região, Tojo Kagenobu, devoto da escola Terra Pura, tomou medidas para prender Daishonin, que conseguiu escapar, decidido a ir a Kamakura e expor os seus ensinos. Antes disso, ele visitou seus pais e conseguiu convertê-los à sua doutrina. Em seus primeiros anos de propagação, Nichiren angariou seus primeiros discípulos, como Shijo Kingo, Toki Jonin, Kudo Yoshitaka, Ikegami Munenaka, cujos nomes serão citados em muitos goshôs. Os goshôs eram cartas que Nichiren Daishonin endereçava a seus discípulos. No início de 1256, o Japão foi atormentado por uma série de calamidades como terremotos, secas, epidemias, entre outras coisas. No dia 16 de julho de 1260, Daishonin então apresentou a Hojo Tokiyori, que era ex-regente do shogunato de Kamakura, um tratado intitulado Estabelecer o ensino correto para a pacificação da terra. Neste tratado, Daishonin afirma que a causa das calamidades sofridas pelo povo japonês era a calúnia ao Sutra de Lótus e o apego a doutrinas errôneas. Nichiren ainda previu que se as autoridades japonesas permanecessem rechaçando o ensino correto, que é o Sutra de Lótus, e a sua essência, o Nam-myoho Renge-kyo, mais 2 calamidades se abateriam sobre o Japão, que é a invasão estrangeira e os conflitos internos. Tokiyori ignorou o tratado escrito por Daishonin, mas os seguidores da Terra Pura ficaram enraivecidos com as declarações escritas por Nichiren, a ponto de um grupo de seguidores invadir a cabana que Nichiren habitava em Matsugabayatsu com a intenção de matá-lo. Daishonin conseguiu escapar e permaneceu um tempo na residência do seu discípulo Toki Jonin. Os clérigos da escola Terra Pura ainda levantaram falsas acusações contra Nichiren e submeteram-na ao governo de Kamakura, que no dia 12 de maio de 1261 decretou que Daishonin fosse exilado na península de Izu. Ocorre que Izu era um reduto da escola Terra Pura, o que significava que Nichiren corria perigo de vida ali, mas ele foi acolhido e ajudado por Finamura Yasaburo, um pescador local, e sua esposa. Em 1261, quando Nichiren e um grupo de discípulos partiram para visitar um seguidor chamado Kudo Yoshitaka, foram atacados por Tojo Kagenobu, administrador da região, e seus soldados em um local chamado Komatsubara. Nesse ataque, Nichiren escapou da morte, mas foi ferido na testa e teve a mão esquerda quebrada. Em 1261, o Japão foi assolado por uma seca persistente. O governo então ordenou a Ryokan, o famoso prior do templo Gokurakuji, que orasse por chuva. Ao saber disso, Nichiren escreveu uma carta a Ryokan, onde declarava que se tornaria discípulo de Ryokan se ele fizesse chover por meio de suas orações. Mas caso contrário, Ryokan deveria se tornar seu discípulo. O desafio foi aceito, mas, ao final, nenhuma chuva caiu. Ryokan não se tornou discípulo de Nichiren e ainda passou a tramar contra Daishonin em conluio com o Reino Simon. No dia 10 de setembro de 1271, Reino Simon intimou Nichiren a comparecer perante sua corte para responder às acusações. Daishonin refutou as acusações e mais uma vez alertou sobre a previsão de uma invasão estrangeira. Desta feita, Reino Simon condenou Nichiren à morte por decapitação. A sentença seria executada na praia de Tatsunokuchi, em uma área afastada do centro de Kamakura. Mas este foi um dos episódios mais emblemáticos da vida de Nichiren Daishonin, pois além de sua conduta e seu juramento de tratar a todas as pessoas como Budas, incitar o temor nos soldados de executá-lo,
A passagem de um objeto luminoso pelo céu, o que provavelmente seria um meteoro, fez com que a execução de Daishonin fosse suspensa. Após esse fato, Daishonin declarou ter renascido como Buda dos últimos dias da lei, pois a suspensão de sua execução foi a prova real da veracidade dos seus ensinamentos. Reinon Simon então sentenciou Nichiren ao exílio na inóspita ilha de Sado, sendo ele acompanhado pelo seu jovem discípulo Nikkō. Daishonin e Nikkō foram abandonados em um abrigo em ruínas, numa área onde jaziam cadáveres de indigentes e criminosos. Eles foram deixados sem nenhum meio de sustento ou de obter provisões para sobreviver naquele local. Em 1272, Daishonin aceitou um desafio proposto por sacerdotes da região, onde participaram representantes de outras escolas budistas e até de países vizinhos do continente asiático, para debater sobre as suas respectivas doutrinas, o que ficou conhecido como Debate de Sukahara. Nichiren passou a receber oferecimentos de alimentos e roupas de alguns habitantes da ilha, que aderiram aos seus ensinamentos, e passou a se dedicar à produção de cartas de incentivo aos discípulos, os chamados Goshos. 2 dos seus escritos que datam dessa época são O Objeto de Devoção para a Observação da Mente e Abertura dos Olhos. Em fevereiro de 1274, foi revogado o Edito de Exílio de Nichiren, e em 26 de março de 1274, 2 anos e 5 meses após ter sido exilado em Sado, Nichiren retorna a Kamakura. Após seu retorno a Kamakura, Reinon Simon novamente intimou Nichiren a se apresentar perante a ele e questionou sobre a possibilidade de um ataque mongol ao país. Daishonin novamente advertiu que não deveria pedir aos clérigos da escola Palavra Verdadeira que orassem pela destruição dos mongóis, pois isso agravaria a situação. Existia um antigo ditado chinês que dizia que quando o sábio adverte o soberano 3 vezes e é ignorado, o sábio deve deixar o país. Tendo Nichiren advertido as autoridades japonesas sobre a possibilidade de invasão mongol caso continuassem a refutar o Sutra de Lótus, e não sendo ouvido, Nichiren então se retirou de Kamakura e se estabeleceu em uma cabana aos pés do Monte Minobu, na província de Kai, atual prefeitura de Yamanashi. Nessa época, Daishonin se devotou a cartas de incentivos aos seus discípulos, e quase metade dos Goshos que existem hoje datam dessa época. Então, no mês de outubro de 1274, 5 meses após Daishonin ter se retirado para Minobu, os mongóis iniciaram um ataque ao Japão, o que deixou Daishonin muito desapontado, pois acreditava que se tivesse sido ouvido pelas autoridades, esse ataque não teria ocorrido. Nessa época, Nikkō, discípulo de Nichiren, conseguiu converter vários habitantes da vila de Atsuhara, o que deixou os sacerdotes da escola Tendai enfurecidos. Desta feita, os sacerdotes planejaram, junto com um grupo de guerreiros, prender os recém-convertidos com a falsa acusação de roubo. 20 camponeses foram presos e 3 deles foram decapitados, e esse incidente ficou conhecido como a perseguição de Atsuhara. Tal fato levou Nichiren a crer que já era o momento de inscrever o objeto de devoção para toda a humanidade, o que fez no dia 12 de outubro de 1279. Quase 20 anos após recitar pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo, e esse objeto de devoção para toda a humanidade seria o Daigo Honzon. Com 61 anos, Daishonin já se encontrava severamente debilitado e designou seu discípulo Nikkō como seu sucessor. Nichiren veio a falecer de causas naturais no dia 13 de outubro de 1282, rodeado por seguidores e discípulos que recitavam o Nam-myoho Renge-kyo. Bom, então essa foi a história do fundador da corrente budista que seguimos hoje, que é o budismo de Nichiren Daishonin. É uma história fantástica, marcada por muitos desafios e superações,
sendo o episódio mais marcante o da perseguição de Tatsunoko-uchi, quando Nichiren foi salvo da execução com a aparição de um objeto luminoso no céu, que seria possivelmente um meteoro. Então esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, eu peço que deixem seu like e se inscrevam no canal. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.